As I was telling you, in today's lesson, we are gonna have some practice, okay? I am not going to explain anything different today, just the same topic, but with more practice, okay? Uh, já tá gravando? Deixa eu ver aqui. Agora sim, né? Well, good evening, Ian. Agora ele conseguiu entrar, pessoal. Bom, eu aceitei aqui pelo menos, tá bom? Well, so as I was telling you, in today's lesson, we are gonna have some practice about that structure, have something done I was explaining in our other classes, okay? We are gonna start with a very basic exercise and then we move on to a more complicated one, okay? And in today's lesson, I will tell you about one different use of this structure, a use that we haven't studied before, okay? So basically, it's just practice most of the class, and then I will focus on a very specific use of the structure known as have something done, okay? Well, so I'm going to start here with one exercise that I sent you, but I don't know if you have done it, okay? This exercise was one of the first exercises I sent on your WhatsApp group. So the exercise I am talking about is this exercise here. This other one I have here on the second page is the one I did here in class about Lana, okay? And then I sent you the files and I sent you this exercise here. I'm gonna show you now. Just check it out, okay? This exercise here is very basic. We have here 3 exercises, in fact, okay, to practice the have something done structure. And the first one is this one here. I'm gonna use another picture, just a moment, a better one. This one, I'm gonna put it here because this one is in color, okay, so that it can be a little bit more beautiful. Okay, well, so this exercise here is tick the correct sentences A or B for each picture, and then you have picture 1. As you can see here, you have a girl called Sarah, okay, a woman called Sarah, and she's at the hairdresser's, okay? What is she doing there? Well, as you can see here, you have the hairdresser, and the hairdresser is cutting her hair. You have to choose the sentence that best describes the picture. So you have option A, Sarah is cutting her hair. Option B, Sarah is having her hair cut. So could you tell me the answer? Which sentence is the correct one? Oh, in Portuguese we say Sara está cortando o cabelo, okay? But in English, the sentence is A or B. What do you think? B. Yes. Little B. Uh-huh. It's letter B because, as you all know by now, we use the have something done structure to talk about actions that are performed by other people, okay? And as you can see here, não é a própria Sarah that is cutting her hair. She is having her hair cut by the hairdresser, okay? Moving on to number 2, you have Bill now. And take a look at the picture. Can you see what he's doing here? Well, how can I say what he's doing? Do I say Bill is cutting his hair or do I say Bill is having his hair cut? What do you think? Which one is the option? The correct option? Can anybody tell me? It's letter A. Oh, letter A, okay? Because can you see? Bill is cutting his hair himself. Tá vendo? Ele mesmo que tá cortando a franja dele, ó. So he's cutting his hair himself. Aqui não tem a palavra himself, mas para enfatizar que é ele mesmo that he's doing the action, we could say himself. Okay, so the correct option is letter A. Moving on to number 3, ó. This is John. Okay, as you can see, John has his shoes in his hands. Okay, one shoe in his hands, and what is he doing?
the answer is John is cleaning his shoes or John is having his shoes cleaned. Which one is the correct option? E aí? Can you tell me, guys? A again. A again. Thank you, Nicole. So, João está limpando os sapatos, né? So, John is cleaning his shoes. Ele mesmo, he is doing the action himself. And then, moving on to number 4, we have a girl called Sue and a photographer, okay? So, Sue is taking a photograph or Sue is having her photograph taken? What do you think? Letter B, right? Letter B, yes. Letter B, because as you can see, she hired a professional photographer to take her picture, okay? So she's not the one that is doing the action, okay? The photographer is doing the action for her. Well, moving on now to the second exercise here, we have, vou arrastar aqui just a moment. We have here, answer the questions using to have something done, choose from the boxes. So you have here 4 possible objects and the 4 verbs. The first one is the example. So why did you go to the garage? Olha, why did you go to the garage? Possible answer, to have my car serviced. Tá vendo? You have to use an object and a verb from the second box here. The verb that was used in number 1 was service. Service, in this case here, when we are talking about cars and the garage, pay attention, the garage here não é garagem, okay? The garage is a auto repair shop. É a loja que conserta carro, ou seja, a oficina mecânica, tá bom? Ó, por que você foi até a oficina mecânica? And then the other person said, to have my car serviced. Para fazer revisão no carro. Service quer dizer fazer revisão nesse caso aqui, ok? Moving on. Why did you go to the cleaners? Cleaners é lavanderia, tá? So, why did you go to the cleaners? What's the answer, guys? Nicole, can you do number 2 for us? Yeah. To have my jacket cleaned. Yes, to have my jacket cleaned. Thank you very much. I'm just writing here so that you can visualize the answer, okay? So just a moment. So the answer is to have my jacket, and then I use the verb. In this case, the verb, as Nicole said, is clean, okay? And I have to use it in the past participle form. Okay, very simple. Now, yeah, can you open your microphone, Ian, please? Ian, não? O Ian conseguiu entrar, gente? Just a moment. Sim, professor, ele conseguiu. Ele tá Okay. pelo bate-papo. Deixa eu pegar você, Igor. So, Igor, could you please do the next one? Olha, why did you go to the jewelers? Por que você foi a reloja... Aqui, ó, jewelers é joalheria, ok? But in this case here, jewelers significa relojaria, ok? Ó, por que você foi à relojaria? E aí? To have my watch repaired. Exactly. So, to have my watch, né, meu relógio, the verb is repaired. So, this is the sentence, okay? To have my watch repaired. This is the reason why the person went to the jewelers, okay? Thank you. Now, why did you go to the opticians? Do you understand opticians? Does anyone know what an opticians is? Caio? No, I don't know, teacher. Não. Não é a pessoa que faz exame ocular? Eu esqueço o nome sempre. Sim, but as you can see here, you have an apostrophe S, so this is referring to the place, okay? Optician é o oftalmologista. Tá bom? Oftalmologista, eu sempre esqueço o nome. Oftalmologista, yes. Olha só, foi até bom você falar disso, que é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, using other examples. Vocês estão vendo aqui que tem, ó, cleaners, jewelers, opticians, todos com apóstrofe S? Do you remember my first class when I told you about the word hairdresser? Falei assim para vocês, ó, pessoal, ó, hairdresser é o cabeleireiro, ok, the person.
But when I say hairdressers, like this, hairdressers, when I use here the apostrophe an S, I am talking about the place, okay? The place where the person works. So, hairdresser é o cabeleireiro, but the hairdressers é o salão de cabeleireiro, ok? A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra doctor, olha só. Doctor é médico, mas se eu falo assim, ó, the doctors, eu estou me referindo ao consultório médico, ao local em que ele trabalha, tá bom? Ou que ele atende. A mesma coisa com o dentista, olha só. Como é que eu falo consultório odontológico, né? Consultório dentista é the dentists, ó. Dentists. The dentists. Então, olha só. Optician é o oftalmologista, o oculista. Só que aqui está perguntando sobre o local, ó. Tá vendo? Take a look at the question. Pay attention to the question. Olha, why did you go to the opticians? Por que você foi ao opticians? Tá vendo? Por que você foi ao oculista? Em português a gente fala oculista como se fosse a pessoa, mas na verdade eu estou me referindo ao local, ok? In English, it's clear that we are talking about the place because I have here the apostrophe S structure, ok? Entenderam? Well, so moving on. Caio, I want you to do this one, okay? So, A why did quarta, you go to the correto? opticians? Yes, number 4. What's the answer? To have my eyes checked. Yes, to have my eyes checked, okay? So this is number 4. Thank you very much, okay? To have my eyes checked, okay? The verb check in this sentence here, the verb check is examinar, ok? You all know, I think that you all know that check é o verbo verificar ou checar, ok? But check has other translations too, and in this case here, when we are talking about an examination, in this case, an eye examination, you use the verb check with the idea of fazer exame. So, em português, or examinar, né? Em português, é como se a frase falasse assim, ó, going back, why did you go to the opticians? Por que você foi ao oculista? Aí a pessoa fala, para ter os meus olhos examinados, okay? But in Portuguese, we don't say this. In Portuguese, we would say something like, para fazer exame de vista, okay? So in Portuguese, we say, fazer exame de vista. And in English, we say, to have your eyes checked, okay? That's it. So now, moving on to the next exercise. Pay attention. Remember, this exercise here, as I told you, is basic, okay? This is just to practice the basic structure, okay? So, number 3, write sentences in the way shown. You have here one example. So, Lisa didn't repair the roof herself. She had it repaired. Tá vendo? Não foi ela que fez a ação. She didn't repair the roof herself. Ela não consertou o telhado sozinha. Não foi ela mesma que fez isso. Por quê? She had it repaired. Ela mandou consertá-lo, ok? Following this structure here, you have to write the other sentences. So, number 2. I didn't cut my hair myself. Eu não cortei meu cabelo sozinho. Como é que eu falo? Eu fui ao salão para cortar. Number 2. Any volunteer? No volunteers? I had my hair. I had my hair cutted. Cut. Assim, ó. Cut. Cut is... Lembra, o verbo cut é irregular, assim, ó. Cut. Fica cut. Depois cut de novo. Eu tô pegando daqui, ó. Cut. Okay. Professor, pode usar o it? Sorry? Pode usar o it? Pode, eu já ia falar dele agora. É porque o exercício pede para você usar o it, né? Então, voltando aqui. Olha só. So, I had my hair cut, né? In this exercise here, you have to avoid repeating the object, né? Então, aqui, por exemplo, em sentence 1, Lisa didn't repair the roof. Aí aqui, o the roof
foi substituído pela palavra it, né? Pelo pronome it. Aqui é para você fazer a mesma coisa. Então, você vai falar assim, ó. I had it cut, né? Sendo que esse it está recuperando a palavra my hair, a expressão my hair. Eu quero que vocês aprendam o nome disso. Aqui chama-se coesão. Olha só. Pay attention. Coesão referencial. Referencial. Pay attention to the word referencial, okay? We are using one pronoun to refer back. Ó, a gente está usando aquele pronome it to refer back, ok? Ó, para se referir a algo que estava antes, no caso, the roof, ok? E aqui no exemplo 1, ok? Now, in number 2, the word it is referring back. This is the verb I am using, okay? So the pronoun it is referring back to the expression my hair, okay? Moving on to number 3. In number 3, we have they didn't paint the house themselves. Ó, eles não pintaram a casa sozinhos. They, e aí, what's the answer? Can anybody tell me the answer? They had it painted. Perfect. Can you see? Very simple, ok? Tudo seguindo o mesmo padrão, ó. They had it painted. So, in this case here, as you all can see, the pronoun it is referring back to the expression the house, ok? Moving Samuel, on to... Oi. o Elionai tá pedindo aí para aceitar ele aí. Cíntia, aqui não apareceu o pedido dele. Pede para ele pedir de novo. Ele disse que tá sem o computador. Tá, eu vou falar para ele, peraí. Agora apareceu, Cíntia. Obrigado. Apareceu aqui. Thank you very much. Cíntia, vai pegar você agora, ok? Open your microphone, please. I can help you, ok? Cíntia, você assistiu alguma das aulas que você perdeu? Assisti Você a teve primeira, eu assisti a primeira, a segunda eu já assisti com você, a terceira que eu não consegui pegar. Tá. Mas você pegou mais ou menos aqui a estrutura? Vamos lá, vamos fazer Mais ou juntos, menos tá bom? sim. Tá. Eu vou te ajudar com o verbo. Ó. O verbo é o verbo construir, é o verbo build, tá bom? Build is irregular. Então, na verdade, ele fica assim nas 3 colunas, ó. Built e depois built, tá bom? In this structure here, Cynthia, I always use the third column, ok? Sempre a terceira coluna. Então, vamos lá, ó. Number 4 reads, John didn't build that wall himself. O John não construiu aquele muro sozinho. Ele mandou construir. Então, fica he had o muro construído, né? Seria assim, ó, the wall, né? E construído. Mas presta atenção, eu quero que você troque the wall por uma palavra. Qual palavra vai ser? with. With, exactly. Então vai ficar assim, he had it built. Ele mandou construir, né? Aí o which is referring back to the expression that wall. Okay, guys? Very simple. Now pay special, thank you, Cynthia. Now pay special attention to number 5. Olha só. I didn't deliver the flowers myself. Do you understand deliver, right? Deliver is entregar, okay? So, I didn't deliver the flowers myself. Eu não entreguei as flores eu mesmo, quer dizer, não foi eu mesmo que entreguei as flores. Aí a frase que você vai escrever aqui é assim em português, ó. Eu mandei entregar. How do I say eu mandei entregar? No caso, as flores, não. Eu mandei entregar as flores. How do I say that in English? E aí? Lembra que eu falei que para eu traduzir esse mandar aqui, eu vou usar a estrutura have something done, né? Então fica I. Alguém pode continuar? I Had had. it delivered. É isso, ó. Aqui no final vai ser delivered, né? Perfeito. But there's a problem. Olha só. Eu não posso pôr o it aqui. Mas, professor, por que todas elas têm it? Pay attention, guys. Olha.
I am talking about the flowers, okay? The flowers. And the flowers, in this case here, is in the plural. Can you see? Ó, the flowers. As flores is in the plural. Se vocês repararem bem, eu usei which para me referir a tudo que estava no singular, ó. I had it cut, quer dizer, eu cortei o cabelo. They had it painted, eles mandaram pintar a casa, ó. It is referring to the house. So, when we are talking about something that is in the singular, ok? Se o meu referente está no singular, I use it. But if o meu referente, ó, pay attention, if my reference word is in the plural, I have to use a word in the plural, okay? And the word you need is the word them, ok? Que significa os ou as. So pay attention, olha. I had the flowers delivered. Na verdade, como the flowers está no plural, you have to say I had them delivered. Ó, I had them delivered. É porque em português, se eu fosse trocar as flores, eu trocaria pelo as, falando assim, ó. Eu as mandei entregar. Tá vendo? Esse as aqui é o them em inglês. Do you understand what I tried to say here? Entenderam? So you have to remember this structure here. If you are referring to something in the singular, you use it, okay? But if you are referring to something in the plural, you have to use them. Okay, guys? I hope you could understand, okay? If you have any question, just interrupt me, okay? Well, so this was the most basic exercise. Okay, now we're gonna go to one exercise that is very similar, but it's a little bit more complicated, okay? So just a moment. Just a moment. I'm gonna show you a picture of a woman, okay, of a lady. I just want you to pay attention to this woman, and I'm gonna say something about her that will give you context, okay? I'm gonna talk about this woman here so that we can have the whole context. Pay attention to the picture I am showing you here. As you can see, you have here a lady in, she's almost naked, right? She's wearing a bikini here, okay? And a very see-through, olha só, she is wearing a very, pay attention to this word here, see-through kind of dress. I think it's a dress. I am not sure, but I think it's a dress. Just pay attention to this word here, see-through. See-through is an adjective that gives you the idea that you can see através do vestido. Você pode ver através. Em português, see-through equivale à palavra transparent. Okay, ó, transparent. Transparent. So as you can see, she's wearing kind of a very transparent dress, a very see-through dress, okay? And I'm gonna tell you now her name, so pay attention. This woman here is Lady Bianca, okay? Oh, Lady Bianca. Lady Bianca, guys, is an American socialite, okay? So eu vou falando e vou escrevendo aqui, tá? Porque eu preciso mostrar umas coisas para vocês, so be patient. Lady Bianca is an American socialite. I think you all understand the word socialite, okay? She lives in New York City, especially in a neighborhood called in Chelsea. Why am I giving you the name of the neighborhood she lives in, okay? So what is Chelsea, Samuel? Chelsea is a neighborhood there in New York, okay? Do you understand the word neighborhood I am using here? Neighborhood significa vizinhança, but you can also understand it as bairro, okay? Or bairro. So this woman here is Lady Bianca. She lives in New York, in Chelsea. Chelsea is a neighborhood there in New York, okay? But Chelsea is not just a regular neighborhood, okay? Chelsea is an upscale neighborhood, an upscale
upscale neighborhood. That means bairro. Upscale means that only rich people live there because it's really expensive, okay? An apartment there is really expensive. And the apartments are luxury ones and sophisticated. Em português, a palavra upscale equivale à palavra nobre, ok? So when I say an upscale neighborhood, eu estou dizendo mesmo que bairro nobre aqui no Brasil, okay? So for example, here in Brasília, we have some regions that are kind of upscale, like Lago Norte, Lago Sul, Sudoeste, Octogonal. These regions are upscale, okay? São mais nobres. Well, so I just wanted you to have this information, okay? And I'm gonna tell you something else about her. She is the daughter of a hotel chain owner. Do you understand? Hotel chain owner. Owner quer dizer dono, proprietário de uma rede de hotéis. A hotel chain é uma rede de hotéis, tá bom? And she's the daughter of a hotel chain owner. This is the reason why she is, just a moment, this is the reason why she is a wealthy woman. She's a wealthy woman. Do you understand the word wealthy? Olha só, para aqueles que não entendem, a palavra wealthy vem dessa daqui, ó. Wealth é riqueza e wealthy com Y significa a mesma coisa que very rich. Very rich. So when I say that Lady Bianca is a wealthy woman, I am saying that she is very, very rich, okay? And in Portuguese, I think the translation of this word is abastada, okay? Abastada significa muito cheia da grana. So she has lots of money, okay? Samuel, why are you telling us all this? Because I want you to have some idea of her personality, okay? Like, she is very rich, okay? And she has never worked in her life, okay? Because she didn't need to, and she has always been spoiled, okay? Ela sempre foi mimada, okay? Or spoiled. Well, now that you know a little bit about Lady Bianca, let's go to the exercise, okay? I have here a picture about this neighborhood I was talking about, you know, Chelsea. Chelsea is this neighborhood here in New York, okay? Let me make it bigger so that you can better see. This is a picture of Chelsea, okay? These apartments here cost millions and millions of dollars, okay? It's really expensive to live there. Like, meros mortais não conseguem morar lá em Chelsea, okay? Only famous people and many business people and people like this. Well, so now that you know a little bit about her, let's go to the exercise, as I just told you. And the exercise is very simple, but you have to pay attention to something else, okay, to verb tenses. So I'm going to leave her picture here on the right, okay, and I'm going to go and get the sentences to the exercise, okay, just a moment. So I am copying it here, okay, just a moment. Acho que não copiou. Agora sim. Well, so let me just make it a little bit bigger so that you can see it, okay? Just a moment. So I think now you can see, right? Olha só. Só não sei onde foi parar a Lady Bianca. Just a moment. Well, so these are the sentences
of the exercise. Okay, you have it here. Complete this with the causative. So let's just remember the causative structure is have, okay, followed by the object, and then we have the verb, okay. But you have to remember that the verb will be on a special form, okay. Do you remember the name of the special form? The name of the special form is past participle, okay, past participle. So this is the structure we are going to use to complete the sentences here, okay? As you can see here, o próprio exercício pede isso, olha só. Complete with the causative. Tá vendo aqui? The causative, and the causative is this structure here. This is the causative the exercise is referring to. Well, so the sentences are all about Lady Bianca, okay? You have there letter A. Lady Bianca never does her hair. Ó, a Lady Bianca nunca faz o cabelo dela. She hairdo at fancy hair salons. Fancy quer dizer chique, tá? Ó, ela faz o cabelo em salões chiques. How do I say ela faz o cabelo em salões chiques? E aí? She. Anybody? Ó, vou fazer. She has. Olha só. She has, sorry. Has. Tá vendo aqui She no final? has. Pay attention to verb tense, okay? Yes. So she has. Your hair. Her hair. Professor, agora esqueci o do. É assim, ó, vou mostrar aqui. É done, né? É done. Done, exactly. Deixa eu só mostrar rapidão, ó. Peraí que eu não tô conseguindo escrever aqui, just a moment. Ó, o verbo do é assim, é o do, né? Aí na segunda coluna fica did, and then on the third column we say done. Ó, o past participle é a terceira coluna, right? So we say she has her hair done. She has her hair done, ok? Bom, pay attention, guys. Olha, o exercício pede aqui, ó, pay attention to verb tense. I don't know if you remember, but I told you in one of our classes that the structure is fixed. A estrutura é fixa. Qual que é a estrutura, Samuel? Have, object, plus the verb in the past participle. But, pay attention, you have to pay special attention to the verb have, okay? Why, Samuel? Why do I have to pay attention to the verb have? Because, remember, the verb have will show you the verb tense. Então, o verbo have, ele vai sofrendo modificações. If the sentence is in the present simple, we use have or has, ok? Aí, se a frase está no passado, ou in the past, eu vou usar o had. Eu vou conjugando o verbo have, tá vendo? Se está no future, eu uso will have, or is gonna have, or something like this. But pay attention. O problema é que eu não falei do etc. para vocês ainda, tá bom? Olha só. As you all know, in English, there are many verb tenses, ok? Eu falei genericamente que é have, has, had ou will have, mas podem ter outros tempos verbais, ok? So, for example, I don't know if you remember, but in English we have a verb tense called present continuous. Do you remember this verb tense here? Oh, ele chama-se, só corrigir aqui, present continuous. Present continuous the present continuous expresses an action that is happening at the moment I am speaking. Então, for example, por isso que chama-se presente contínuo, da ideia de uma ação que está em continuidade, tá bom? Example, imagine a conversation like this. A very basic conversation just like this, ó. Imagina que eu ligo para alguém e falo assim, cadê você? Ó, where are you? Where are you? Cadê você? Aí a pessoa responde falando assim, ó, eu estou cortando o cabelo, blá, 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 no salão do Pedro. Ó, eu estou cortando o cabelo. Quando a pessoa fala, eu estou cortando o cabelo, a pessoa está se referindo a uma ação acontecendo naquele exato momento. Ó, eu estou cortando o cabelo. O problema é que os alunos tentam traduzir assim, ó, I am cutting my hair.
E agora vocês já sabem que essa frase, I am cutting my hair, is not correct for this circumstance here, for this setting, para esse contexto, ok? Bom, ela estaria correta, né, se fosse a própria pessoa fazendo a ação, just remember that. Como é que eu traduzo daqui, então? Well, you all know that I have to use the have something done structure, ok? Bom, the have something done structure has a formula, que está aqui em cima, não? Have mais o object mais o verb. Então eu vou dizer assim, eu vou ter que pôr o have, aí eu vou ter que pôr o objeto. O que está sendo cortado? My hair. Aí eu vou ter que pôr o verbo, que é o verbo cortar. É cut. Posso escrever cutting? Assim, ó. Não posso, porque a fórmula diz aqui em cima que eu tenho que pôr o verbo principal, que é o verbo cut, no past participle. Então, na verdade, o ing não pode estar no cut. Por quê, professor? Onde vai parar esse ing? Aqui, olha. O verbo have que indica o tempo verbal. Então, é o verbo have que eu vou ter que pôr no present continuous. Como é que é formado o present continuous, professor? Olha só. Ele é formado do verbo to be, seguido de um outro verbo, com terminação em ing, tá bom? Então, eu vou ter que pôr o verbo have aqui, ó, nessa fórmula. Onde vai encaixar o have, professor? No lugar do verbo, ó. Eu vou pôr o have aqui. Então, o que vai ser receber o ing? O have. Então, vai ficar assim, ó. I am, olha, I am having my haircut. Tá vendo? Eu usei a fórmula, tá? Toda a fórmula aqui, ó. O verbo have no present continuous. Depois eu disse quem era o objeto. E depois eu disse quem era o verbo. Entenderam? So, you have to pay attention to this part here. O have indica o tempo verbal. Ele vai se modificando, ok? Well, so Lady Bianca never does her hair. Ó, she has her hair done, porque tá no presente. Ó. Eu pus o verbo have no presente, tá bom? I hope you could understand, okay? We have other examples here, and you will see this. So let me get some space here. Moving on, so I'm gonna drag it up here. Let's go on, okay? So, letter B. Lady Bianca isn't driving today. She, her Rolls Royce repair. Oh, she had a problem with her Rolls Royce. That's the name of her car, okay? And a Rolls Royce dela está sendo consertada nesse momento, tá bom? E aí, como é que eu falo que ela está, ao pé da letra assim, ela está tendo a Rolls Royce consertada? Como é que eu digo isso? She... E aí? Is having her Rolls Royce repaired. Yes, she's having. Tá vendo, pessoal? A Nicole usou, eu acho que foi a Nicole, não sei. She's having, porque nesse momento, né, a Rolls Royce está lá na oficina mecânica sendo consertada. So, she's having her Rolls Royce repaired. Ok? She's having her Rolls Royce repaired. Tá vendo, ó? O verbo have tá ali, mas ele está conjugado, ok? In the present continuous. She is having her Rolls Royce repaired. Moving on to number 3 now. Olha só. Lady number 3, na verdade são letras, né? So sorry, guys. I always have the same problem with numbers and letters. Oh, so this is letter C. The one here was letter B. And this one here is letter A. Moving on now to letter C. Lady Bianca never takes her children to school. A Lady Bianca nunca leva os filhos para a escola. She always her children drive to school by her personal chauffeur. So as you can see, she has a personal driver. She has a personal chauffeur. So he is the one who takes her kids to school, ok? Como é que eu falo assim, ó, ao pé da letra? Ela sempre tem os filhos levados até a escola. In English, I say, she always, she always, porque está no presente. She always has. Agora, os filhos levados para a escola é her children. Né? Agora o verbo é o verbo drive, aqui, tá vendo? Drive. Drive, as you all know,
drive is the verb dirigir, right? You all know that, okay? Samuel, is drive a regular or an irregular verb? Well, it is irregular. It is drive, okay? And then in the past we say drove. And in the past parts pode ser driven, ó, driven, ok? Uma coisa que vocês não sabem é que drive não é apenas dirigir. Drive também significa levar de carro. Ou ir de carro. Levar de carro. Sorry. Ou então, ir de carro, ok? Ó, levar ou ir. So pay attention. I'm going to give you examples about these ideas here so that you can better understand what I'm trying to explain here. So, for example, imagine someone saying something like this. Como é que você vai para a escola? Ou então, como é que você vai para o trabalho? Ó, a pessoa pergunta, how do you go to work? Como é que você vai para o trabalho? How do you go to work? Bom, você pode falar coisas do tipo, I take the subway, eu pego o metrô. I go by bus, eu vou de ônibus. Ou então você pode falar, tipo assim, ó, eu vou de carro. Eu vou de carro, ok? How do you say eu vou de carro in English, Samuel? Bom, a ideia que surge na cabeça de vocês, eu acho que é assim, ó, geralmente. I go by car, ok? Is it possible? Yes, it's possible. You can say I go by car. But native speakers usually don't say like this. They will say something like, I drive to work. Or I drive to work. O que significa isso, Samuel? Eu dirijo para o trabalho? Eu dirijo para o trabalho? Em português, a gente não responderia a pergunta, como você vai para o trabalho, dizendo, eu dirijo para o trabalho. Entenderam? Em português, the best translation for this sentence here is, eu vou de carro. Então, drive também significa ir de carro, tá bom? Ir de carro. Um outro exemplo, com a ideia de levar, é você entender assim, olha. Imagine that I say something like this. Ah, você está indo para a biblioteca? Can you give me a ride? Você pode me dar uma carona? Can you give me a ride? É um contexto. Um outro contexto seria você falar assim, can you drive me to the library? Oh, você pode me levar de carro até a biblioteca? Can you drive me to the library? Ou então melhorando ainda mais, ó. Imagine that I always go to school on foot. I always walk to school, okay? But today I don't feel very well. So eu peço pro meu pai assim, Dad, can you drive me to school today? Porque eu não estou me sentindo muito bem, eu não quero ir andando. Dad, can you drive me to school today? Você pode me drive to school, ou me levar de carro para a escola, tudo bem? Então entendam isso, tá? Saiam desse basicão aí que é, drive é dirigir. Não é só, tá? Tem outras traduções ainda. Por que eu tô falando tudo isso? Para vocês entenderem aqui a ideia, olha. O drive que está aqui na frase, cadê? Just a moment. Esse drive aqui, o drive, é levar as crianças de carro. É o que o chofer faz, ó. She always has her children driven, né? Pego da terceira coluna, ó. She always has her children driven to school by her personal chauffeur. Ao pé da letra, ó. Ela sempre tem os filhos levados de carro à escola. Tudo bem? Obviously, we don't translate like this, okay? But this is the way they say in English, so you have to think in English. You have to really understand the structure, okay? Well, so moving on to letter D. Letter D. Eu avisei, pessoal, esse exercício é um pouquinho só mais delicado, tá bom? Ele exige que vocês pensem em outras coisas, vocabulário principalmente. So, letter D is... Lady Bianca doesn't iron her clothes. Her clothes iron at the dry cleaners. Primeiro, ó, dry cleaners é a lavanderia. Tá vendo aqui, ó, o apóstrofo S? Você refere ao local, tá, ó. Lady Bianca doesn't iron her clothes. Ela não passa as roupas, tá? A palavra iron, ó, iron, é a palavra ferro.
ferro como elemento químico mesmo da tabela periódica, tal, iron. Só que, por exemplo, sei lá, tem um filme chamado O Homem de Ferro. Em inglês o filme é The Iron Man, assim, ó. Iron Man, Homem de Ferro. Eu tô falando do filme para vocês lembrarem, iron é ferro, tá? Só que iron também significa ferro no sentido de ferro de passar roupa, ó. Ferro de passar roupa. This is the way we say ferro de passar roupa in English, iron, okay? And in English, you can also have the verb. So you have the verb to iron. O que é to iron, professor? To iron é o verbo passar. Passar o quê? Roupa, ok? This is the verb you have here, olha. Lady Bianca não passa as roupas dela. She doesn't iron her clothes, ok? Samuel, how do I pronounce this word? Eu tenho dificuldade em pronunciar. Olha só, se fala assim, ó, aí você dá uma pausa e fala run. Essa é uma palavra meio estranha mesmo, tá? Você fala assim, ó, I run, tá bom? I run, separadinho. Então, ó, Lady Bianca doesn't iron her clothes. Ela manda passar na lavanderia. E aí, como é que eu falo? Ela manda passar. Vejam que tá no presente, ó. She has. O que ela manda passar? Ó, her clothes. Ela manda passar as roupas. O verbo passar é iron. O que eu faço com ele? Ponho no past participle. Iron é um verbo regular, então eu acrescento ed. Ficaria assim, ó. She has her clothes ironed. Ó, eu usei o has no presente, disse quem era o objeto, ou o que era o objeto, and then I used the verb in the past participle form, ok? Qual a tradução? Ao pé da letra, ó. Ela tem as roupas passadas. A gente fala isso em português? No, we never say like this in Portuguese because it's kind of weird. It's strange to say like this. So you have to think of the best translation in Portuguese. You have to adapt the translation. So we in Portuguese say, especially using the verb mandar, okay? So we say, ela manda lavar as roupas na lavanderia. Ó, ela manda lavar as roupas na lavanderia, né? Ou simplesmente, ela manda lavar as roupas, tá bom? Bom, voltando aqui, letter E. Ó, subindo, just a moment. Lady Bianca lives in a luxury, huge apartment. Luxury quer dizer luxuoso, and huge is the same as very big, an enormous, okay, apartment. So I'm gonna write here. Huge is the same thing as enormous, okay? So Lady Bianca lives in a luxury, huge apartment in Manhattan. She hasn't decorated it herself. Tá vendo? O it aqui se refere ao apartment, tá bom? Ela não decorou o apartamento sozinha. Ela mandou decorar. Ó, como é que eu falo? Ela mandou decorar. I'm gonna write in Portuguese. Ela mandou decorar. E aí, algum voluntário para traduzir? Do I have any volunteer? Ela mandou decorar? Guys? It's me? Anybody, pode ser. Ok. Não, ela mandou, né? Uhum. Ela mandou she had. She had. Because it's past, right? She had. Yeah. She had her apartment. Her apartment. Decorated, né? Com ED. Decorated. Yes. Ok? Thank you very much. Olha só, eu posso falar como ele disse, né? She had her apartment decorated. Só que como a palavra apartment já foi usada here in the text, qual é a estratégia que eu uso para evitar repetição? Eu uso a coesão referencial. Lembra que eu expliquei lá no começo? Ó, coesão referencial. O que é isso? É usar uma palavra para substituir essa, tá bom? Então, olha, seria assim, it decorated, ó. She had her apartment, tiro her aqui também, né? So, she had it decorated, quer dizer, ela mandou decorá-lo, tá bom? O apartamento. Moving on to letter F. Letter F is,
Lady Bianca has never ever washed her dishes. She always the dishes wash. Ó, a Lady Bianca nunca na vida, never ever, lavou as louças. Ela sempre manda lavar, ou seja, ela manda a empregada lavar, né? Como é que eu falo? Ela sempre manda lavar. She, algum voluntário, any volunteer. No volunteers? Ok, so eu vou fazendo aqui. Vai, fale. Vai. Always. She always. She always. Has, né? Tá no presente. Her. Her. They. Dishes. Dishes, exactly. What's the verb now? Washed. Washed. Sorry. Wash. Like this. Washed. Ok? Thank you very much. Tá vendo aqui, pessoal? She always has, eu usei o has. Vejam que eu tô seguindo a fórmula, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, nunca percam a fórmula de vista, tá? Ó. She has, aí eu ponho o objeto, ó, her dishes washed. Aqui, se eu quisesse trocar por um pronome, qual seria? Posso pôr o it aqui? Ó, she has it washed. Can I say that? No. No. What's the word I need here? Them. Them, exactly, because the wishes is in the plural, okay? So I can say she has them washed. Ela as manda lavar, okay? Moving on now to letter G, right? So letter G is, cadê? Lady Bianca isn't walking her chihuahua today. It is referring to the dog, okay? This is the dog. Walk by her new doggy walker. Let me talk about doggy walker, okay? Doggy walker is a profession, okay? Doggy walker significa passeador de cães. I'm gonna show you a picture here of a doggy walker. Pay attention. This is a doggy walker, okay? In New York, doggy walkers are everywhere, okay? You will see doggy walkers everywhere. Doggy walker, as you can see here, is this man here. So this man here is a doggy walker. O que doggy walker faz? Eu vou pôr aqui uma explicação, ó. A doggy walker faz o seguinte, ó. Walks dogs. Literalmente, ó, a doggy walker walks dogs. Professor do céu, o que é esse walk aí? Well, you all know that walk is the verb caminhar, right? Or andar em português. Aí você pensa, bom, walk é caminhar, então a dog walker caminha cães. Não faz sentido, né? Outra tradução, ó, a dog walker anda cães. Também não faz sentido. Por quê? Porque, na verdade, existe um outro sentido para walk. Walk também significa levar para passear, ok? So, aqui não é lavar, né? Levar para passear. Agora vocês entendem, ó, o que um dog walker faz? A dog walker walks dogs. Ele leva cães para passear, tá bom? Bom, agora que você já sabe o que é walk, nesse caso aqui, let's go back to the sentence, olha. Lady Bianca isn't walking her chihuahua today, ó. Ela não vai levar o chihuahua lá para passear hoje. Por quê? Porque now she has a new dog walker. Ela contratou um dog walker para fazer isso por ela, tá bom? Então, ó, ela, e aí? Como é que eu digo aqui? What do you think? Ela está, você pode pôr o verbo no futuro, por exemplo. Você pode pôr no is having, ok? Mas e se fosse no futuro, ó? Ela vai. Como não é no futuro, é uma situação agora presente, vai ficar assim, ó. She is having, né? Como a Nicole tá falando. She is having o quê? It walked. It walked, yes. It is referring to the Chihuahua dog, ok? So, she is having it walked. Ela contratou uma pessoa para levá-lo para passear. Tá vendo que estranho, gente, ó? É muito difícil você traduzir isso daqui em português, porque ao pé da letra ela está tendo ele para levar para passear, tá vendo? Ela está tendo ele caminhado, ó, levar para passear, tá vendo? Totalmente estranho. You have to think of the idea, okay? In English.
quer dizer que existe um profissional contratado para fazer essa ação por ela, ok? So, moving on to letter H, ok? I hope you could understand, okay? So, moving on to letter H. In her jaw-dropping lavish living room, in her jaw-dropping lavish living room, acho que eu copio 2 vezes aqui a imagem. Vou parar aqui onde está certinho o final, ó. So, in her, cadê? Jaw-dropping lavish living room, there's a huge portrait of her on the wall. Ó, this sentence is talking about her living room, a sala de estar dela. Aí aqui tem a palavra lavish, caracterizando a sala de estar, e tem a palavra jaw-dropping. Let me talk about jaw-dropping. Jaw, in English, is mandíbula. Ok? Mandíbula. And the verb drop significa cair. Então, a sala dela é jaw-dropping, quer dizer, é de fazer a mandíbula cair. Em português, a gente fala assim, ó, é de cair o queixo. This is an expression in Portuguese, ok? É uma expressão. And when we use this expression, de cair o queixo, we mean that something is very, very beautiful, okay? Or shocking or something like this, but I can use it to refer to something that is very beautiful. So in this sentence here, when you have in her jaw-dropping living room, significa na sala de estar belíssima, de cair o queixo dela, tá bom? And the word lavish, olha só, lavish significa exuberante, requintada, tipo, de alta classe, lavish. Então, in her jaw-dropping lavish living room, there's a huge... deixa eu só pôr aqui meu computador na tomada, gente, porque ele escapa. Só um minuto. Well, so... The word huge, vocês já conhecem, significa enorme, né? There's a huge, tem um enorme portrait, um retrato of her on the wall. Tem um enorme retrato dela na parede. Foi ela que pintou? No. She it painted by a famous Parisian artist. Parisian, aqui é com A, tá, pessoal? Parisian artist. Vejam que she hired a professional painter, a Parisian artist, to paint her portrait, ok? Que é esse daqui, ó. This is her portrait. Como é que eu digo que ela mandou pintar o retrato dela? She had it painted. She had it painted, exactly. She had it painted, aí o resto da frase, né? By a famous Parisian artist. Ela mandou um famoso artista parisiense pintá-lo. Bom, letter I, finally we are in letter I. You have there, she never goes to the kitchen to have a glass of water. Ela nunca vai até a cozinha para tomar um copo de água. She, a glass of water, bring to her in bed or on the couch. Ela pede para a empregada trazer, né, to her in bed or on the couch, on the sofa, ok? Como é que eu falo que ela manda trazer o copo até ela? She, tá no presente, ó, ela manda trazer. She has um copo de água, a glass of water, trazido. How do I say trazido in English? Brought. What's the past parts? Yes. The past parts of bring, né, é brought. Então fica, she has a glass of water brought to her. Tá vendo, ó? Quando a gente vai montando a frase, ó, to her in bed, blá, blá, blá. When I say, she always has a glass of water brought to her in bed, um aluno que nunca ouviu essa estrutura na vida tem dificuldade em traduzir isso aqui, ó. She has a glass of water brought to her. Porque ao pé da letra significa ela tem um copo de água trazido até ela. You have to get the idea, as I told you, and the idea is like, ela manda trazer o copo até ela. Ela pede para trazerem o copo até ela, tá bom? Ela ordena, no caso aqui, ela é uma madame, né? Toda chiquetosa aqui. Well,
Now, guys, I want you to read the sentences, okay? Let's start with you, Cynthia. Cynthia, can you read the first one, please? Ó, letra A for us. Só lê. Leide, Bianca, e as respostas estão aqui, ok? Cynthia, are you still there? Yes. Yeah, so can you read É letter A, please? eu tô no celular, a imagem tá ruim aqui para mim, para ler. Se eu aumentar um pouquinho, você consegue? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Just a moment. É porque eu copiei demais isso daqui, ficou muito... Acho que saiu repetido, esse é o problema. Cíntia, eu não vou conseguir aumentar. Pronto. Eu vou pegar outra pessoa, tá bom? Hã? Tá. Ok. Tá. Eu vou pegar outra pessoa, beleza? É porque como eu copiei duplicado aqui, eu não vou conseguir aumentar em uma imagem só, tá bom? Eu vou ter que reduzir, na verdade, para poder descer. So, moving on. Deixa eu começar com a Nicole de novo. Nicole, can you read letter A, please? A frase toda? Yes. Lady Bianca never does her hair. She has her hair done at a fancy hair salon. Ok, eu vou pedir para vocês lerem duas, cada um, tá? Vai, Nicole, read the letter B, please. Lady Bianca isn't driving today. She is having her Rolls Royce repaired. Thank you very much. Now, Igor, can you read the letter C and D? Ok. Lady Bianca never takes her children to school. He always her children driven to school by her personal chauffeur. Right? Lady Bianca doesn't iron her clothes. She has her clothes ironed at the dry cleaners. Esse aparelho é ruimzinho. Sorry, teacher. Eu tô com um aparelho aqui que ele é muito ruim de falar. No, that's okay. Let me just tell you something about the pronunciation of the word roupas. Olha só, roupas é assim, né? Clothes. A pronúncia é assim, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Clothes, tá bom? A gente não fala o es, assim, ó. Você falou clothes. Tá vendo que não tem um e aqui, ó? Você fala clothes, como se fosse a palavra fechar em inglês. Assim, ó. Close. Close. É a mesma pronúncia, gente. Por mais estranho que pareça, é a mesma pronúncia, tá? Então a gente fala assim, ó. Lady Bianca doesn't iron her clothes. Desse jeito, ó. Clothes, ok? Thank you. Ok. Now, Elione, I don't know if I got it right. L-U-N-I, professor. Okay. Can you read the other two ones, please? Letter E and letter F. Lady Bianca lives in a luxury hug apartment in Manhattan. She wasn't decorated. She always has them washed. Não, é assim, ó. Tá, essa aqui, ó. She had it decorated. É que você me viu apontando aqui, né? She had it decorated. She had it decorated. Thank you. Letter F. F. Lady Bianca, he's never ever washed his dish. She always has them washed. Okay, thank you. Let me just correct two words here that you mispronounced. The words are luxuoso e enorme. Olha, a palavra luxuoso, take a look, ó, tá vendo? Lux se escreve desse jeito, né? A gente fala assim, ó, é como se fosse isso, tá bom? É luck, tá vendo? Luck, aí depois sherry. É como se fosse um sh ali no meio. Luxury, ok? Aí a palavra enorme, que é assim, ó, esse H tem som de R, tá? A gente fala huge. É como se fosse isso aqui, ó, rio, aí depois D, tá bom? Huge, ok? So, luxury
and huge. Okay. Thank you very much. Alexandra, can you Good. open your microphone, please? Oi. Hi, good evening. Alexandra, can you read the letters G and H, please? Lady Bianca isn't walking her chihuahua today. She is having it walked by her new dog walker. By her new dog walker. By. Okay. By, Uh-huh. in her gem dropping lavish living room, there's a huge portrait of her on the wall. She had been painted by a famous Parisian artist. Ok, thank you very much, Alexandra. Olha só, a palavra parisiense, ela tá grafada errada ali, na verdade, assim, ó, Parisian com A, tá? Aqui ela tá escrita em francês, gente. Eu não sei porque eu digitei em francês, ó. Com E, é em francês, é parisien, ok? Em inglês é assim, na verdade, ó, Parisian. E esse S aqui tem som de DJ, tá bom? É como se fosse um D seguido de um J, assim, ó. Parisian, Parisian, tá bom, ó? Parisian, Parisian, tá? Alexandra, as palavras, ó, jaw dropping, que é de queixo cair, né, de fazer o queixo cair, lavish, se fala, primeiro, lavish, aqui tem som de S, fala lavish, tá? E a palavra mandíbula, se fala jaw, essa palavra aqui, é assim, ó, o J, é como se fosse, ó, jaw, um DJ, jaw, tem que deixar a boca bem aberta e fazer o som bem marcado, tá? Jaw dropping lavish living room. Okay? Thank you very much. Ian, can you open your microphone, please, and read the last sentence for us, letter I? So, she never goes to the kitchen to have a glass of water. She has a glass of water brought to her in bed. Okay, thank you. In bed or on the couch. On the couch. Thank you very much. Eu vou finalizar aqui com a fala do Ian, pessoal, e corrigir uma coisa que vários de vocês pronunciaram errado, que é o seguinte, ó, a palavra her, que apareceu aqui na letra G, agora apareceu na fala do Ian também, aqui quando fala to her in bed. Olha só, you have to pay attention to this word because it's very similar to hair. Many students confuse the pronunciation, but it's different, completely different, ok? Se você pronunciar errado, você está falando uma coisa no lugar da outra. So, pay attention. Ó. Eu vou escrever mais ou menos aqui a pronúncia. No caso, a palavra, just a moment, a palavra her significa dela, né? E a palavra hair, como vocês sabem, é cabelo, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tivesse uma frase do tipo Melanie, ó, sempre, always, faz o cabelo, has, aí tem, ó, o cabelo dela, done, no salão de fulano, ó. Melanie always has, pay attention, ó, her hair done, tá? Então, a pronúncia tem que ser bem marcada, porque então, se você falar assim, ó, hair, você está falando hair duas vezes, ó, e você tende a falar porque tem um E aqui, né? Então os alunos falam hair, mas não é. É her e hair. Então é como se fosse isso daqui, ó. Vou até escrever. Her, fechado, é a pronúncia da palavra dela, tá bom? E cabelo se fala com E aberto. Você fala assim, ó, hair. So pay attention to that, ok? Ó, her hair. Melanie always has her hair done. Her hair done. Pelo amor de Deus, pay attention to this word here. É her. Tá bom, pessoal? E a gente então termina a aula de hoje aqui, ok?
And that's it. Do you have any questions? No question, teacher.